eu sou a chefe Gisele Caetano e eu tô aqui para fazer a abertura da Semana da Dieta Sem Glúten para você. É isso mesmo, é uma semana incrível, gente. Primeiro eu quero contar um pouquinho da minha história, falar sobre um pouco da dieta sem glúten para vocês. Então, para quem não me conhece, eu já falei algumas vezes por aqui que eu comecei há 4 anos atrás, uma reeducação alimentar. Eu, na verdade, eu estava um pouquinho fora do peso do que eu gostaria, então procurei uma nutricionista. Então, a nutricionista passou um cardápio para mim, que nesse cardápio eu tinha que consumir o pão sem glúten. Na verdade, eu sempre gostei muito de consumir pães, sempre foi a base da minha refeição, né? Então, eu fiquei meio perdida quando ela cortou tudo, né? E eu tive que ir atrás de fazer receitas de pães sem glúten, onde, assim, mesmo eu sendo formada em gastronomia, eu não tinha a mínima noção do que fazer, do que comprar, de como fazer, se daria certo ou não. Então, eu comecei eu mesma a testar, comprar os ingredientes e a testar para fazer o meu próprio pão sem glúten. Assim que eu comecei. E, gente, olha, vocês não podem acreditar, foi mesmo incrível, foi transformador. Isso transformou a minha vida, eu ter simplesmente cortado o alimento com glúten para sem glúten. E assim eu comecei, fui desenvolvendo os pães. Deu tão certo que daí até as minhas amigas já queriam consumir os meus pães e tão gostosos que ficavam. E comecei então a testar, a mudar os ingredientes, né? Porque vocês sabem que é completamente diferente, né? De fazer receitas com glúten para sem glúten. Para quem já tentou fazer, sabe que é muito difícil, que você tem que fazer vários testes, é uma combinação de várias farinhas para dar certo. Então aí eu comecei e gostei muito, e a experiência foi tão incrível e tão transformadora na minha vida que eu descobri que eu tenho sim uma alergia. Eu não sou celíaca, tá? E eu não tenho intolerância ao glúten, mas eu descobri que eu tinha uma alergia, uma coceira que me incomodava muito a minha garganta, muito. Eu vivia o tempo todo assim, querendo tirar alguma coisa da minha garganta que eu não sabia o que era, e todo mundo até ficava irritado quem estava do meu lado. Eu tinha isso e também muito inchaço abdominal, muito inchaço. Sempre que eu consumia produtos com glúten, que normalmente eram os pães e bolos, né? Eu ficava com a minha barriga super estufada. Então, comecei a descobrir que era sim do glúten. Então, retirando isso da minha dieta, eu hoje sou outra pessoa. Eu me sinto muito mais leve, muito mais, vamos dizer assim, com uma digestão muito mais rápida. Você tirar o glúten da sua dieta, você fica menos inchado, não inflama o seu intestino, e você vai ver também que hoje, por exemplo, quando eu consumo de vez em quando, é incrível, eu sinto fome muito mais rápido. Então o produto sem glúten, ele dá a digestão é mais lenta, então você fica saciado por mais tempo, você sente fome, você demora mais para sentir fome, na verdade. Só isso é incrível. Tem gente que vem falar para mim, olha, eu consegui emagrecer muito, e realmente consegue emagrecer sim, principalmente no início. Só de você fazer a troca desses alimentos com glúten para sem glúten. É mágico mesmo, é transformador, gente. E assim começou há 4 anos atrás, essa é a minha história. É uma história que eu já contei aqui várias vezes, eu resumi ela hoje para contar para vocês. E hoje eu sou outra pessoa, eu me sinto muito melhor. Eu evito muito de consumir produtos com glúten. Quando eu como eu falei, eu passo muito mal mesmo, eu não fico legal, eu fico com uma sensação muito ruim. Então eu acho que só para isso já vale a pena de você transformar a sua vida para sem glúten. Então fica aqui comigo que hoje mesmo eu já vou dar uma receita de um pão delicioso para você sem glúten. Esse pão é sem glúten e sem leite, gente. Ele é delicioso. Então, assim, o que eu costumo usar nas minhas receitas de farinha sem glúten? Eu faço um mix de farinhas, sempre dou um mix diferente de farinhas. Eu gosto de variar bastante, até porque para não enjoar e para você ter um valor nutricional melhor no seu produto. Então eu utilizo a farinha de arroz integral, eu utilizo fécula de mandioca, farinha de grão de bico, então uma infinidade de farinhas sem glúten. Sempre faço essa mistura para ficar um produto diferente do outro. Então fica aqui comigo
que vai ter essa aula maravilhosa do pão, depois uma torta trufada de chocolate branco com limão, deliciosa, e a última aula, gente, é surpresa. Vocês irão amar, então fica aqui comigo que você não vai se arrepender. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Dieta Sem Glúten. Conforme prometido, eu preparei uma receita especial para a primeira aula, que é um pão sem glúten delicioso, um pão caseiro que leva grãos, tem passas, tem nozes e tá delicioso, gente. Então vamos lá, primeiro para os ingredientes secos, tá? Eu vou utilizar a batedeira, vocês podem em casa utilizar também na mão e uma colher de pau para ficar mais fácil de mexer, porque com o pão duro a massa é muito firme e fica complicado. Então com esse utensílio não dá, é melhor uma colher de pau para ser mais firme. Então agora eu vou acrescentar todos os ingredientes secos para fazer o mix de farinha sem glúten, tá? Esse pão, essa mistura de farinha é um pouco diferente, que eu vou utilizar dessa vez a farinha de trigo sarraceno. Mas quem não conhece, não fiquem preocupados que não é farinha de trigo, gente, não contém glúten. A farinha de trigo sarraceno é um grão maravilhoso, rico em fibras, tem mais fibras do que a farinha de aveia, é isso mesmo. Então ele é maravilhoso para fazer o pão. Então, ele deixa saboroso, com bastante elasticidade, bastante fibras. E a farinha de trigo sarraceno é muito utilizada para fazer a cerveja sem glúten também, para quem não sabe. Então farinha de trigo sarraceno. Agora eu vou acrescentar aqui a fécula de mandioca, que é o polvilho doce. Farinha de arroz integral. Farinha de aveia, que você encontra com bastante facilidade, é bem fácil de encontrar ela sem glúten, tá? Tem de várias marcas no mercado. Agora, goma xantana, para dar elasticidade, maciez no seu pão. Não pode ser substituída aqui nessa receita por outro ingrediente. Agora eu vou mexer um pouquinho essa farinha, vou acrescentar açúcar de coco, que você pode também substituir por açúcar mascavo. Eu estou utilizando de coco, eu gosto bastante. Cacau em pó, 50%. Pode usar o 100% também. E agora vamos para os ingredientes molhados. Óleo de girassol ou óleo de coco ou óleo de sua preferência, tá? Eu estou utilizando aqui o óleo de girassol. 2 ovos inteiros. Vinagre de maçã, que vai dar aeração, vai ajudar na textura e na conservação do seu produto. Agora, mel. Você pode substituir o mel pelo melado também, tá? Que vai dar um toque. Tô acrescentando bem pouco, uma colher só, porque eu já acrescentei o açúcar, né? Agora, o fermento biológico seco. Eu vou colocar só metade dessa água, tá? A água morna, gente. Cuide bastante com a temperatura da água, porque a água, se tiver muito quente, vai matar a fermentação. Então, assim, se tiver, para você saber, pra fazer um teste, tá? Se você tiver em dúvida, coloca o dedinho na água, se der 10 segundos e você não queimar o dedo, ela tá pronta para ser colocada na sua receita. Caso contrário, espera um pouquinho ou acrescenta um pouquinho mais de água fria. Então, por que eu vou colocar só metade dessa água? Porque ela tem que ser aos poucos, varia um pouco conforme a temperatura da sua cidade, conforme o clima. Então pode variar, eu vou mostrar para você a textura que eu quero desse pão, mas talvez não precise toda essa água, tá? Agora eu vou dar uma leve batida para acrescentar o sal e o bicarbonato de sódio sempre por último, para não ter contato com o fermento, que também perde muita fermentação, ele mata o fermento, o sal em contato direto com o fermento biológico. Ó, misturou um pouquinho, agora eu vou colocar mais um pouco da água.
E agora eu vou acrescentar o sal e o bicarbonato de sódio. Sobrou um pouquinho da minha água ainda, então provavelmente eu não vou precisar. Sobrou mais ou menos umas 4 colheres de sopa. Mas eu vou mostrar o ponto que eu quero dessa massa para vocês daqui a pouquinho. Então fiquem bem ligadas nessas dicas, que se vocês prestarem bastante atenção, seguir todo o passo a passo que eu dou e colocar todos os ingredientes sem substituição, o seu pão vai dar certo, hein? Prontinho, ficou batendo mais ou menos uns 3 minutos. Até incorporar bem esses ingredientes. Agora mexe sempre bem nas laterais, porque acaba ficando um pouquinho da farinha e um pouco no fundo também. E agora, gente, é nessa hora que esses ingredientes que eu vou colocar será opcional. Se você não pode comer grãos, se você não gosta de grãos, ou de repente não tem em casa, não deixe de fazer, porque é opcional. O que eu vou colocar agora? Só para deixar mais saboroso, né? Deixar o pão com mais fibras, e eu gosto bastante também, né? Mas é opcional. Aqui eu deixo ele misturadinho assim na minha geladeira com os grãos que eu gosto de utilizar. Aqui eu tenho semente de girassol, chia, gergelim e linhaça dourada. Você pode colocar outros grãos, semente de abóbora, outros grãos que você já está acostumado a colocar. Então eu vou colocar um pouquinho dentro da massa e depois em cima para decorar também. Vou utilizar nozes trituradas, você pode colocar castanha do Pará, que também fica gostoso. E vou acrescentar uva passas. Para essa uva passas não descer na massa, você vai colocar um pouquinho de farinha sem glúten e mistura. Simples assim. Ajuda a ela ficar fixa ali na massa, ela não vai descer. Mistura um pouquinho, acrescenta então, e agora é só mexer. Você pode colocar damasco triturado, que também fica gostoso. Triturado não, né? Picadinho. Mexeu, agora eu quero mostrar para você o ponto dessa massa. Fica uma massa mole, cremosa. Olha só que linda. Uma textura e uma cor incrível. Esse pão fica delicioso, gente. Então não pode ficar mais mole que esse ponto da massa, senão ele vai ficar muito quebradiço, vai ficar sem sustentação o seu pão. Agora eu tenho uma forma aqui de teflon, tá? Se a sua forma for de teflon ou silicone, não precisa untar e nem enfarinhar. Se for de alumínio, unta com azeite e polvilha uma farinha sem glúten ou uma farinha de arroz na sua forma, senão vai ficar bem difícil de soltar. Uma outra dica que eu dou é passar banho de porco. Se você quiser passar só a banha, não precisa nem enfarinhar, vai soltar super bem o pão da sua forma, tá? Outra coisa bem importante, o tamanho da forma. Essa receita é para essa forma que eu vou deixar aqui na descrição da receita, certinho as medidas. Se você quiser fazer um pão maior, com uma forma maior, tem que dobrar a receita, tem que testar antes, tá? Porque de repente você tem uma forma maior em casa, ele vai ficar muito baixinho e não vai ficar bonito. Agora em cima, eu vou colocar os grãos para decorar. Agora deixa esse pão descansando até crescer. Agora desse processo também pode variar, vai depender do clima da sua cidade. Pode levar, gente, de meia hora até 1 hora. Se o dia tiver frio, demora mesmo, então tem que ter paciência, tá? Se você quiser deixar dentro do forno desligado, dentro do micro-ondas, deixa quietinho lá, tá? Para não deixar exposto. Não precisa nem tampar nada, porque ele pode subir, pode grudar no pano. Então deixa ele quietinho até ele atingir o topo do forno. Então ele vai ter que dobrar de volume. Eu acrescentei massa até a metade da forma, vocês estão conseguindo ver? Olha só,
tá? Então ele tem que crescer até o topo. Quando crescer até o topo, você vai ligar o forno, vai pré-aquecer o seu forno, tem que ser forno pré-aquecido, e vai colocar o forno. Então deixa crescer até o topo da forma. Daqui a pouco eu mostro como ficou. E olha que lindo, gente, olha, como eu falei pra vocês, chegou no topo da forma, tá pronto para ir ao forno. Meu forno já está pré-aquecido, 180 graus. Ele levou aqui na minha cidade, que hoje tá frio, 40 minutos para crescer, tá? Vai variar esse crescimento, como eu expliquei antes. Agora vai ao forno, eu vou deixar aqui no meu forno, que é elétrico e é super rápido, de 35 a 40 minutos. Eu vou mostrar para vocês. Se for um forno mais lento a gás, demora um pouquinho mais. Não tenho pressa. Esse pão tem que assar mesmo a 180 graus lentamente, senão ele fica queimado por fora e fica cru por dentro. Agora vai ao forno, daqui a pouco eu mostro como ficou. E olha, gente, que lindo esse pão. Ainda tá quente. O que eu vou fazer nesse exato momento? Já tirar da forma, porque olha só, ele ainda tá saindo fumaça, muito quente, e colocar ele em cima de uma grade. Se você não tiver uma grade especial para colocar esse produto para ele esfriar, você pode colocar em cima da grade do fogão, por exemplo, tá? Que é o que eu vou fazer para mostrar para vocês. O porquê, gente, desse exato momento vocês já tirarem da forma. Porque o pão, ele umedece, ele cria uma umidade embaixo. Isso faz com que o pão fique mole, não fica legal, não fica com uma boa textura e fica muito ruim para cortar depois. Então ele fica suando, tá? Na forma. Então saiu do forno, já tira, tá? No mesmo momento já tira da forma. Então agora eu vou esperar ele esfriar para cortar e mostrar para você a textura desse pão. E agora vamos ver como ficou esse pão, gente. Olha só que lindo, tá ainda morno. Bom sempre esperar esfriar para depois cortar, né? Olha só a textura e a cor desse pão, que lindo. Aparece bem, olha, as nozes trituradas e a uva passas também bem macio. Olha só que lindo. Gente, espero que vocês tenham gostado desse pão divino, delicioso, que ficou super macio. Fiquem comigo até amanhã, que amanhã tem a torta trufada de chocolate branco com limão, que também está maravilhosa, vocês irão amar. Testem amanhã já essa receita, gente. Vocês encontram todos os ingredientes em casa de produtos naturais, bem fácil. Testem, não deixem de fazer. Então, até amanhã.